Os espectadores de longa data e até a maioria dos novos estão cientes de que nós aqui, na Mundo de Amanhã, somos apaixonados por manter os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento sobre guardar o sábado. Jesus guardou o sábado do 7º dia e os seus seguidores do primeiro século, judeus e gentios, guardaram-no. E uma linha contínua de cristãos fiéis ao longo da história também o guardaram exatamente como Deus ordena. Mas exatamente como se guarda o sábado do 7º dia? Bem, hoje vamos dar-lhe a própria resposta de Deus a essa pergunta, mas primeiro quero destacar 2 armadilhas a evitar. A primeira é achar que devemos olhar para as práticas judaicas para entender como guardar o sábado. Isto é um erro por várias razões. Primeiro, ao longo dos séculos, o judaísmo adicionou muitos regulamentos, restrições adicionais feitos pelo homem e condições que Deus nunca pretendeu que fizessem parte da guarda do sábado. De facto, um dos temas do ministério de Jesus Cristo no primeiro século foram os seus confrontos com a liderança judaica sobre como eles tinham transformado o sábado de Deus num peso. Por exemplo, vejamos o seu exemplo e instrução em Marcos capítulo 2, começando no versículo 23. Aconteceu que ele ia pelos campos de trigo ao sábado, e enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a arrancar as espigas de trigo. E os fariseus disseram-lhe: Vede, por que fazem eles o que não é permitido ao sábado? Agora pode pesquisar as escrituras de Gênesis a Apocalipse e não verá nenhuma passagem em que Deus diga que não pode alimentar-se colhendo algumas espigas de trigo no sábado dia. Encontrará instruções para não usar épocas movimentadas do ano, como a sementeira e a colheita, como desculpa para não guardar o sábado. Isso está em Êxodo 34, versículo 21. Mas ninguém chamaria corretamente de colheita ao que Jesus e os seus apóstolos estavam a fazer. Eles estavam a violar os regulamentos excessivamente rigorosos e não bíblicos do judaísmo, mas não eram culpados de quebrar o 4º mandamento. Se fossem, então Jesus também o era. No entanto, sabemos que ele nunca quebrou um único dos mandamentos de Deus. Depois de destacar como o sumo sacerdote no tempo do rei Davi administrou melhor a lei de Deus de acordo com a sua intenção, Jesus conclui nos versículos 27 e 28. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Há múltiplas perspectivas a serem ganhas aqui e vamos abordar algumas mais tarde. Por agora, notem que Jesus apontou que o sábado foi criado por Deus para beneficiar o homem e não o contrário. E os requisitos não bíblicos que as autoridades judaicas adicionaram ao mandamento do sábado estavam a torná-lo um fardo que Deus nunca tensionou. Exemplos da instrução de Jesus aos supostos especialistas sobre a correta guarda do sábado são abundantes nos evangelhos. Os escribas, fariseus e sacerdotes podem ter sido especialistas em judaísmo, mas isso não equivale a serem especialistas em como guardar as leis de Deus como ele as tensionou. E isso ainda é verdade hoje. Paulo descreveu os seus concidadãos judeus como tendo zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento. É o Espírito de Deus a operar através do ministério da sua igreja, o corpo de Cristo, que traz a verdade e a compreensão das Escrituras. Não uma obsessão com qualquer língua, cultura ou povo histórico. Guardar o sábado não significa adotar práticas enraizadas no judaísmo ou nos ensinamentos de vários movimentos de raízes hebraicas. Os mandamentos de Deus são muitas vezes mais simples do que as pessoas pensam. Para guardar o sábado, ninguém precisa de adotar o judaísmo ou os muitos movimentos que procuram credibilidade ao imitá-lo. A outra armadilha que precisamos de identificar no início é o erro de tratar o sábado como se fosse um princípio genérico de um dia em 7 e não o 7º dia da semana especificamente designado, o único dia da semana que Deus reservou como sábado. Vimos anteriormente no livro de Marcos como Jesus disse que o sábado foi feito ou criado para o homem. Isto aponta para uma verdade profunda sobre o sábado, que foi diretamente criado por Deus. Vamos ler sobre essa criação em Gênesis capítulo 2. Quando o fizermos, veremos que o sábado era muito único, algo que Deus fez ao não trabalhar. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram concluídos, e no 7º dia, Deus terminou a sua obra que tinha feito.
E ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho que tinha feito. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de todo o seu trabalho que Deus tinha criado e feito. Aqui vemos que Deus não separou apenas um dia qualquer da semana, mas o sétimo dia especificamente. Vemos isto refletido no quarto mandamento em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o guardar santo. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Leremos o resto do mandamento mais tarde, mas notem quão claro é que Deus, que sozinho tem a autoridade para designar tempo santo, separou o sétimo dia da semana especificamente como o sábado. Observar qualquer outro dia da semana é simplesmente não guardar o sábado. Descansar, claro. Ter algum tempo para si, talvez, mas não guardar o sábado. Vamos começar a nossa análise de 3 chaves para guardar o sábado de Deus, começando pelo mandamento do sábado, mas desta vez vamos lê-lo na íntegra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. O Senhor abençoou e santificou o sábado. Há várias coisas que merecem destaque nesse mandamento, mas por agora vamos focar no facto de que devemos cessar do nosso trabalho ao sábado. Vimos anteriormente que Deus fez isto mesmo na criação. Ao sétimo dia, Deus terminou a sua obra que tinha feito e descansou ao sétimo dia de todo o seu trabalho. Da mesma forma, Ele nos ordena que paremos o nosso próprio trabalho no sétimo dia. No mundo agitado de hoje, trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas Deus ordena-nos a fazer uma pausa e a cessar dos nossos labores quando o sétimo dia começa. A propósito, quando é que esse dia começa? Conforme Gênesis 1 e outras passagens da Bíblia revelam, Deus conta os dias do pôr do sol ao pôr do sol. Portanto, o sábado do sétimo dia começa ao pôr do sol de sexta-feira e dura até ao pôr do sol de sábado. E quando o pôr do sol chega na sexta-feira, Deus ordena que deixemos de lado o nosso labor, cessemos das nossas atividades regulares e descansemos tal como Ele fez há 6.000 anos. Deus não fica cansado, Ele não precisou de descansar no sétimo dia. Ele não pensou, uau, esses 6 dias de criação foram muito trabalhosos, preciso de uma pausa. Ele fez isso como um exemplo para seguirmos. E trabalho não significa apenas emprego. Quantas pessoas passam os seus sábados a cortar a relva, a manter a sua casa ou a fazer outras tarefas pesadas? O mandamento é claro: ao sétimo dia não farás trabalho algum, nem tu, nem aquele sobre quem tens autoridade. Alguns dirão que o trabalho é demasiado ocupado para parar. Se pensa que isto se aplica a si, eu compreendo. Eu era matemático atuário numa grande seguradora. E o nosso departamento tinha as suas próprias épocas do ano em que o trabalho era especialmente louco, envolvendo frequentemente relatórios legais importantes. Mas devemos abandonar o descanso do sábado durante essas épocas agitadas? O que diz Deus? Vejam Êxodo 34, versículo 21. E ao lermos, lembrem-se que o antigo Israel era uma sociedade agrícola. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. No tempo da lavoura e na ceifa descansarás. Ora, o tempo da lavoura e o tempo da ceifa eram praticamente os períodos mais ocupados do ano na sua sociedade. Contudo, Deus disse-lhes para não abrirem exceção nesses dias. Deviam honrar o seu mandamento e descansar do trabalho no sábado do sétimo dia. Quando o sol se põe na sexta-feira à noite, Deus ordena que nos concentremos em coisas diferentes, como discutiremos mais tarde no programa. Preparar-se bem para o sábado é essencial.
Deus ensinou isto a Israel após os libertar do Egito. Muitos ouviram falar do maná do céu, mas poucos percebem que um grande propósito do milagre era testar o povo de Deus para ver se levavam a sério o mandamento do sábado. Leiam toda a história em Êxodo 16. Mas por agora, deixem-me resumir dizendo que durante os primeiros 5 dias da semana, Deus fazia chover maná suficiente para um dia todos os dias. Mas no 6º dia, o que chamaríamos sexta-feira, ele fazia chover o suficiente para 2 dias para que pudessem preparar o necessário para esse dia e para o sábado seguinte. E ao sábado, não deviam sair à procura de mais, pois Deus lhes tinha dado o suficiente para 2 dias no dia anterior. Então Moisés disse: "Comam isso hoje, pois hoje é sábado para o Senhor. Hoje não o encontrarão no campo. 6 dias o ajuntareis, mas no 7º dia, que é o sábado, não haverá." Alguns saíram no 7º dia para ajuntar, mas não acharam nada. E o Senhor disse a Moisés: "Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?" Que Deus os tinha avisado para se prepararem adequadamente para o 7º dia durante o tempo que antecedia. E é isso que nós também devemos fazer. Deus quer que protejamos a bênção que o seu sábado representa, fazendo planos para ele, cuidando das tarefas de casa e trabalho mundano nos outros 6 dias, preservando o 7º para o descanso divino pretendido. O sábado é mais que só relaxar. Por mais útil que seja o descanso físico, o verdadeiro poder e bênção do sábado começam a ser desbloqueados à medida que nos envolvemos com as 2 chaves que restam. Uma chave vital é manter o sábado santo. Muito mais do que um mero dia de descanso, o sábado é um dia que é santo e separado por Deus. De facto, vemos isto mencionado no 4º mandamento, mesmo antes de nos ser dito para descansar. Olhe comigo novamente para o mandamento listado em Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para o guardares santo. Aí está logo no início. Vimos isto em Gênesis capítulo 2 também. Vamos ler lá novamente e notar o que Deus faz. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram concluídos. E ao 7º dia, Deus terminou a sua obra que tinha feito e descansou ao 7º dia de todo o seu trabalho que tinha feito. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus tinha criado e feito. Agora notem que Deus não só descansou ao 7º dia, ele abençoou-o e santificou-o, tornou-o santo. Quem diz que o sábado começou no Sinai ou é só para judeus não tem base. O sábado foi santificado na criação. Como um dia santificado e separado dos outros dias como tempo santo, o sábado do 7º dia não é um dia que passamos como os outros dias. Afinal, pode descansar ou recarregar energias num domingo, terça ou quinta-feira, de todas as maneiras. Ir ao cinema, assistir a desporto, jogar um pouco de golfe, ir a um concerto ou ler alguns capítulos do seu livro favorito. Mas o sábado não é apenas um dia de folga ou algum tempo de férias relaxante. É tempo santo, sagrado, separado por Deus para propósitos especiais. Deus destaca isto em Isaías. Em Isaías 56, Deus mostra que fala a pessoas de toda origem ou nação, não só aos judeus. E no versículo 2, ele afirma: "Bendito seja o homem que faz isto, e o filho do homem que se agarra a isso, que se guarda de profanar o sábado e mantém a sua mão afastada de praticar qualquer mal." Agora note, essa é uma bênção por não profanar algo que Deus declarou santo, o seu sábado. Ele elabora 2 capítulos depois em Isaías 58, começando no versículo 13. "Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres o teu prazer no meu dia santo, e chamares ao sábado um deleite, o dia santo do Senhor honroso, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem buscando o teu próprio prazer, nem falando as tuas próprias palavras,
Então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos montes da terra. O que significam estas palavras, na verdade? Certamente o sábado é um dia em que devemos procurar passar mais tempo do que o normal em oração e a ler e estudar a palavra de Deus. Mas é, na verdade, mais do que isso. Roderick Meredith, um evangelista de Jesus Cristo há mais de 60 anos e alguém que viveu o caminho de vida de Deus por ainda mais tempo, explica o significado destas passagens em Isaías. Portanto, não devemos fazer o nosso próprio prazer no dia santo de Deus. Isso significa que não devemos procurar os nossos passatempos ou atividades de lazer. Agora, isso não impede de fazer coisas agradáveis no sábado, pois devemos ter prazer nele. A questão é que, independentemente do que fizermos, Deus deve ser uma parte intrínseca disso. Um passeio em família num cenário natural, por exemplo, é uma forma maravilhosa de contactar com o grande Deus que criou a bela criação que vemos. Quando o sétimo dia chega, devemos parar de seguir os nossos próprios caminhos, as coisas que fazemos habitualmente. Procurar o nosso próprio prazer, apenas tentar divertir-nos e falar as nossas próprias palavras. As coisas do cotidiano sobre as quais falamos que não envolvem Deus. Esta última é muitas vezes muito difícil de seguir, porque da abundância do coração fala a boca, Mateus 12:34. Para guardar verdadeiramente o sábado em espírito, devemos concentrar as nossas mentes em Deus e nas coisas com as quais Ele quer que nos preocupemos durante o seu tempo santo. Então, como Deus promete, seremos verdadeiramente abençoados. Aprender a honrar o mandamento de Deus, descansando das nossas vidas cotidianas habituais e tratando o sábado do sétimo dia como o tempo santo que é, realmente muda a vida. Contudo, há uma terceira chave vital para guardar esse sábado. Devemos parar o nosso trabalho no sábado. Devemos manter o sábado santo. Muitas pessoas sinceras param por aí, mas fazer isso impede que você experimente as bênçãos completas do sábado do sétimo dia, conforme Deus o idealizou. Para isso, precisamos também da terceira chave vital. Devemos reunir-nos em santa convocação no sábado. Vemos isto explicado em Levítico 23, a começar nos versículos 1 e 2. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações. Estas são as minhas festas. Agora note aqui que ele não chama a estes dias as festas dos judeus ou mesmo as festas de Israel. Deus diz que estas são as suas festas, as festas do Senhor. E ele acrescenta que são santas convocações. Vamos continuar. 6 dias se fará trabalho, mas o sétimo dia é um sábado de descanso solene, uma santa convocação. Não fareis trabalho algum nele. É o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Como já vimos, Deus fala da santidade do sábado e da necessidade de o tratar como um descanso sagrado. Mas, novamente, ele destaca que é uma santa convocação. O que é que isto significa? Bem, já cobrimos o que significa ser santo, algo separado por Deus para o seu próprio uso. E uma convocação é uma chamada para reunir pessoas de fora do mundo para um encontro. Neste caso, uma reunião santa de pessoas santas ordenada pelo seu Deus santo. O sábado do sétimo dia é o dia da semana que Deus reservou para que os seus adoradores se juntem, para o louvarem juntos, o adorarem juntos e aprenderem juntos com os seus professores ordenados a partir da sua palavra inspirada. E quando nos reunimos e convivemos uns com os outros, não num dia estabelecido por tradição ou doutrinas humanas, mas no dia que o Senhor mesmo separou como santo, fazemos mais do que conviver uns com os outros. Nós convivemos com Deus Pai e com Jesus Cristo também. Não admira que o apóstolo Paulo tenha escrito o que escreveu em Hebreus 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para estimular o amor e as boas obras, não deixando de nos reunirmos como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
A oferta gratuita de hoje explica como o sábado do sétimo dia prefigura o belo descanso que Cristo está a trazer a todo o mundo. E à medida que vemos isso a aproximar-se, devemos desejar ainda mais reunirmos-nos em santa convocação no dia que prefigura esse tempo de paz e maravilha. Para qualquer pessoa que procure observar verdadeiramente o sábado bíblico, tal como Jesus Cristo e os seus seguidores fiéis têm feito durante quase 2 milênios, estas 3 chaves são os ingredientes essenciais. Cessai do vosso próprio trabalho, mantende o dia santo e reuni-vos em santa convocação com o povo de Deus. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter a par do que publicamos. E se quiser o guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Vemo-nos na próxima vez.